fungíveis. Artigo 85 do Código Civil. São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Este código ainda não está referindo-se, não traz referência aos bens infungíveis, mas supõe-se que trata-se do oposto ao que o código definiu. Assim, bens infungíveis são os que não podem ser substituídos por outros da mesma espécie, quantidade e qualidade. Exatamente isso. O casamento é um bem infungível. Entendam isso. O casamento é um bem infungível. Então entenda que não é atendimento, não é profissional chegar no dia do casamento, aproveitar-se, até desonesto, aproveitar-se dessa situação, dessa característica deste bem, deste evento, e dizer para a noiva e para o noivo: contente-se, não vai estragar o dia mais importante da tua vida, porque o músico, o celebrante não está entregando aquilo que você contratou. Aceite de bom grado qualquer coisa que estão te entregando, porque é o dia do teu casamento, você não vai estragar esse dia, não é verdade? Meu Deus do céu, além de ser desonesto, isso é uma falta de respeito irreparável, porque o casamento, é uma ignorância, porque o casamento é um bem infungível, não poderá se repetir com a mesma qualidade, com a mesma quantidade, na mesma situação. Até eu vou aprofundar um pouco mais, a jurisprudência diz que com as mesmas pessoas, com a mesma emoção, não será igual. Portanto, seja profissional. Por isso agora eu quero falar dos padres, ok? Vou falar assim, não tenho medo disso, porque desde o princípio, primeiro, eu fui seminarista, eu estudei da parte de dentro, certo? E eu vou prestar um esclarecimento que é importante, que você que quer ser profissional de celebração, e qualquer pessoa, você leigo, que está casando nesta modalidade hoje, seja dentro da igreja ou fora da igreja, o casamento, ele está para além de um sacramento, ele é um serviço. Portanto, você que está preocupado com prestação de serviço, atente para o que eu vou falar aqui. Então eu não vou falar dos padres, eu vou falar sobre os padres, eu vou usar o exemplo dos padres para falar do serviço de profissional de celebração. Desde o princípio, tendo estudado em seminário, tendo feito teologia, e talvez isso me desse condições, né, me habilitasse para ser celebrante de casamentos, eu recusei a isso e fui buscar formação, fui buscar criar metodologia. Por quê? Porque eu estava preocupado em entregar um serviço. Portanto, qual é o grande diferencial e onde os padres não se atualizaram? Eles entregam um sacramento. O padre é uma autoridade religiosa constituída, portanto, ele tem autoridade para ministrar um sacramento específico entre todos os sacramentos que a igreja entrega. O sacramento do casamento é uma continuidade. Uma outra hora a gente pode conversar sobre isso, mas não vem o caso agora, não interessa, porque eu estou preocupado em dizer para vocês que o padre não entrega um serviço, e sim um sacramento, um dom, uma sacralidade. Portanto, ele é sim uma autoridade, certo?
Um celebrante querer ser autoridade, ele está querendo dizer o quê? Que ele está numa posição privilegiada e o que ele fizer lá é o que vai causar alguma coisa no casamento e vai então dar-se o fenômeno do até que a morte o separe do que dure para sempre. Infelizmente, isso criou uma leva de pessoas que ficavam esperando que o toque mágico da autoridade religiosa fizesse com que esta relação durasse para sempre e só terminasse quando a morte o separasse. Frustrante, frustrante para mim, que entendi desde o princípio que isso era uma profissão, perceber que ainda tem pessoas, ainda tem clientes que se contentam com qualquer coisa que é entregue por uma autoridade, seja ela padre, pastor ou celebrante, e que as pessoas, essas autoridades, se contentem em entregar qualquer coisa porque a sua autoridade naquele momento lhe dá vamos dizer, lhe dá esse privilégio de poder fazer isso. Nada a ver. Os padres erraram e continuam errando quando não se atualizaram para prestar um serviço. E eu deixo isso bem claro, porque não é uma, não é duas, não é três igrejas que cobram uma tal de taxa de manutenção, taxa de serviço, sei eu, porque não se compra sacramento, não se pode comprar um sacramento. Um sacramento é um dom que é fornecido, que é imposto por uma imposição, né? Imposição de mãos. Ele vem, é um presente divino para aquela situação. No caso do sacramento do matrimônio, vai sacralizar, vai tornar santo, vai tornar sacro aquela relação entre dois humanos. Vamos dizer, uma relação humana vai ter uma divinação. Certo? Portanto, os padres erraram sim, e os celebrantes erram quando acham que ser autoridade é o suficiente, quando entregam um serviço. Então, quer dizer, a igreja cobra uma taxa, pode chamar do nome que quiser, pode chamar de manutenção, pode chamar de taxa de doação, pode chamar do que quiser. Na verdade, as pessoas entendem na cabeça delas que elas estão pagando por um serviço. Portanto, se elas estão pagando por um serviço, elas podem exigir uma entrega. Estão entendendo isso? Onde é que os padres erraram? Em achar que ser autoridade é suficiente, e as pessoas estão lá, então, esperando o padre de cara feia, certo? Cobrando, indo embora. Ah, olha que absurdo. O padre vai embora porque a noiva atrasou. Tá entendendo? Em vez de ter um contrato como o meu lá, que tem 30 minutos de tolerância e prevê, no caso, que essa multa vai se dar nessas condições, vamos dizer assim, está lá no início do contrato para que seja lido já de princípio quais são as condições. Então, uma relação aberta, uma relação transparente de prestação de serviço. Eu não vou me tornar lá na hora uma autoridade que pode fazer qualquer coisa, pode fazer cara feia, pode xingar a noiva, pode repreender. Olha, isso é exposição indevida, isso é vexatório. Um padre, seja ele qual for, um pastor, expor o casal no dia do casamento deles porque se atrasaram por questões A, B, C, ou D ou E. Quantas coisas podem atrasar um casamento, não é verdade? Então, entendam, a autoridade, vamos dizer assim, está protegida pelo mistério, e um prestador de serviço, não. Ele está protegido por um contrato que prevê as funções dele, as atribuições dele e as atribuições do contratante também. Beijo, desculpe a brabeza, mas não estou bravo não. É convicção mesmo. Os padres erraram e continuam errando quando não entenderam que eles não estão entregando somente um sacramento, eles estão entregando um serviço.